Vamos agora com a doutora Nanda, depois de uma experiência maravilhosa que ela teve recentemente na vida. Claro, deu uma pausa, mas agora retoma essas atividades e retoma também as suas participações aqui nas edições do nosso Tribuna Popular para conversar com a gente. Doutora Nanda Firmo, bem-vinda, tudo bom? Que saudade que eu estava aqui de vocês e engravidei, né, Haroldo? Até para trazer um pouquinho para os ouvintes, que às vezes me mandam uma mensagem: cadê você, doutora Nanda? Sumiu! Eu fiquei grávida e aí entrei em trabalhos de parto, então meu filho nasceu, por isso esse tempinho um pouquinho aqui afastada, mas já retomamos também o nosso quadro. Beleza, nasceu Francisco, que esteve aqui no estúdio em alguns instantes aqui, né, conhecendo a gente, conheci o Francisco, bati um papo muito legal com ele, muito longo, segurei o Francisco no colo aqui e o Daniel já desceu com ele ali, já está aí tomando conta do Francisco. Daniel hoje vai ser babá por alguns minutos aqui na 96. Doutora Nanda, mais uma vez, bem-vinda aqui ao estúdio da nossa Brisa Mar FM e vamos trazer um assunto bem bacana, que é sobre autoestima, um assunto que a doutora Nanda, inclusive, abordou lá nas suas redes sociais. As pessoas deram como opção para ela voltar, retomar aqui as suas atividades no nosso programa, falando sobre autoestima. O que a senhora pode dizer para abrir esse assunto? Então, a autoestima foi o nosso tema, né? Como você disse, que os ouvintes ali que acompanham o Instagram da Brisa Mar FM puderam participar da votação e da escolha desse tema. Sim. E a autoestima é algo essencial na nossa vida, Haroldo. É importante aqui a gente entender juntos o que é autoestima. A autoestima, ela está ligada à autoimagem, que é a imagem que a gente tem de nós mesmos. Mas a autoestima, ela está muito conectada com a ideia do que você pensa sobre você, aquilo que você valoriza em você mesmo e, principalmente, o que você faz com isso. Por essa questão, Sim, Haroldo, isso é muito importante, porque isso tem uma influência direta ali em como é que a gente se sente, em como é que a gente se comporta. Então, por isso que é tão importante pensar e falar também sobre como está a sua autoestima. Beleza. Fala um pouquinho pra gente, doutora, quais são os pilares da autoestima? Então, a autoestima está conectada a muitos contextos da nossa vida. Então, entre eles, você vai perceber que existe a questão de como você se vê, de como você se comporta e principalmente, e aí a gente entra, Haroldo, já na sua pergunta, em outros dois pontos muito importantes, aquilo que caracteriza uma baixa estima e uma autoestima. E aí eu peço a atenção dos nossos ouvintes aqui, que se você, por acaso, que está nos ouvindo, se identificar com alguma dessas características que eu vou passar por aqui, tenta trazer, principalmente para você, uma reflexão do que você pode fazer para melhorar a sua autoestima. Então, a autoestima, ela pode ser alta, que ali é aquela autoestima saudável, e pode ser uma baixa estima. A baixa estima, ela é caracterizada por alguns pontos. Então, aquelas pessoas que se criticam muito. Não se aceitam. Isso, que não se aceitam. Aquelas pessoas, também, né? Sem confiança, inseguras. Aquelas pessoas que, mesmo quando fazem 5 coisas boas e uma errada, elas só vão olhar para aquilo que está errado. Então, elas não reconhecem o êxito delas na própria vida. Elas têm pensamentos negativos sobre elas mesmas. Elas sempre se acham não boas o suficiente, não se arriscam. Então, a baixa estima acaba influenciando em todos os contextos da nossa vida. A autoestima são aquelas pessoas que reconhecem seus pontos fortes, seus defeitos, suas qualidades. São pessoas confiantes, seguras, que se arriscam, entendem também suas limitações. Então, ali a gente entende que é uma características da autoestima. Bom, a autoestima é uma obrigação, mas e para melhorar a autoestima da pessoa que está bem cabisbaixo, com o astral bem lá embaixo, como é que ela faz para melhorar um pouco mais a sua autoestima? E aí a gente entra, Haroldo, numa outra ideia, antes inclusive de responder a sua pergunta, que é que é muito importante, que é entender como se desenvolver a sua autoestima. Bem lembrado. Como é que se desenvolve uma autoestima? A gente nasce com ela? Não, a gente não nasce com ela. Ela é construída ali a partir da nossa vida. Então, alguns pilares que fazem essa construção dessa autoestima são a família em que você está inserido. Sim. Então, se você vem de uma família que te critica o tempo todo, que não vê nada de bacana em você, que está sempre ali trazendo o seu pior lado, muito provavelmente você vai desenvolver uma baixa estima.
Os amigos, então se você tem amigos que, Fernanda, eu considero um amigo, mas que tem uma brincadeira mais pesada comigo, também estão sempre falando mal de mim, ali também reforça a baixa estima em você. Vivências da sua vida, então, adultos que na infância e na adolescência sofreram bullying ou algum tipo de violência física, psicológica, elas tendem também a ter uma baixa estima. Sim. E principalmente as suas trocas, tanto com você quanto com as outras pessoas. Então, assim se desenvolve uma baixa estima ou uma autoestima. E aí a gente vai aqui para a sua pergunta de posso melhorar minha autoestima? Como é que eu posso mudar, né, essa autoestima? Sim. E sim, nós podemos mudar a autoestima. Ela normalmente não é algo parado, determinado. Ela é flexível, ela pode ser mudada. Então, a gente tem muitos exemplos de pessoas que conseguem mudar a autoestima. Eu, por exemplo, já recebi vários pacientes que conseguiram, com um trabalho mais profundo, mudar ali sua autoestima, transformando ela em alta e não mais em baixa estima. Então, para isso, é preciso você fazer um trabalho de uma autorreflexão aqui, tentando entender um pouco suas qualidades, tentando usar as suas qualidades no seu dia a dia, tentando ter um olhar mais positivo sobre o seu comportamento, sobre aquilo que você faz de bacana e, principalmente, cuidar de você mesmo. Claro que isso parece ser muito simples na nossa fala, mas que é um exercício diário. Então, você precisa se convidar o tempo todo a estar atento do que eu tenho mesmo de bom, o que é legal na minha personalidade, o que as pessoas elogiam, o que eu sei fazer bem. Então, todas essas reflexões vão te ajudar também a mudar a sua autoestima. Beleza, que bacana, hein? E por que, doutora Nanda, a autoestima no dia a dia, ela é importante para a pessoa? Pronto, a autoestima ela é importante porque ela está muito conectada com a imagem que eu tenho de mim mesmo, mas aquilo que eu aceito do outro também. Então, se eu tenho uma baixa estima, eu já não me acho com muito valor, eu já não acho que eu sou boa o suficiente, e ali eu me relaciono com uma pessoa que está o tempo todo me criticando. Eu vou continuar naquele relacionamento tóxico. Por quê? Porque para mim está tudo bem, eu já sei que eu não sou boa mesmo, já tenho uma baixa estima, acabo aceitando uma situação pior ainda. E aí, quando você tem uma autoestima, você também percebe que você pode muito mais do que estar naquela relação. Então, você acaba não aceitando certos comportamentos de outras pessoas. Quando você tem uma baixa estima, você não acredita em você mesmo, então você está num emprego que não é bacana, você tende a continuar ali. Você tem relacionamentos que são tóxicos, então tanto familiar quanto amoroso, e acaba tendo angústias, ansiedades. Por isso que é tão importante estar com a autoestima em dia, saudável. Bom, é obrigatório ter autoestima e proibido ficar com a estima baixa? Então, obrigatório isso, né? A gente, na psicologia, Haroldo, a gente trabalha muito com a ideia de sair da ideia de obrigação. Sim. Nós não somos obrigados, mas o mais saudável, sim, é tentar ao máximo desenvolver sua autoestima da sua vida. Até porque ela causa, sim, esses sintomas, né, de tristeza. Mas não é, tipo assim, não é, digamos, uma doença você sentir baixa estima de vez em quando, ou é? Não, não é uma Faz doença forte de também, vez né? em quando, isso. E aí é quando a gente precisa estar muito ok com o nosso autoconhecimento. Cansaço faz a pessoa ficar com a estima baixa? Então, depende muito do caso, né? Então, por exemplo, eu estou cansada por quê? Estou cansada porque eu estou num emprego em que estão o tempo todo me criticando e isso acaba me esforçando um pouco mais. Ali eu preciso olhar, porque está reforçando a ideia da baixa estima em mim. Eu estou cansada pelo dia a dia mesmo, pelas tarefas domésticas, então isso influencia na minha baixa ou autoestima. Temos que ver história por história, mas muito provavelmente não. A baixa estima pode se tornar um vício na vida das pessoas? A pessoa acordar todo dia com a estima baixa. Então ela tem que procurar tratamento quando ela percebe que ela só vive com a estima baixa? Isso, ela precisa procurar tratamento quando ela percebe que ela tem uma baixa Eu estima. não consigo aumentar a minha autoestima, assim, aumentar a minha força de vontade, meu querer, minha aceitação. Isso. Então já está com um probleminha, né? Isso, até porque se conecta muito com a ideia da depressão, a própria ideia da ansiedade. Então são pensamentos negativos que acabam não te ajudando no dia a dia. E é quando ali você percebeu, poxa, eu não estou vendo nada de legal em mim, ou eu não reforço nada bom em mim. Opa, será que eu estou com a baixa estima?
é quando eu preciso procurar uma ajuda. Que legal. Doutora, muito obrigado pela sua participação falando sobre autoestima com a doutora Nanda Firmo na edição do nosso programa hoje. Obrigado, doutora. Obrigada, que bom que retornamos. Eu vou deixar meu celular, né? Sim, Porque qualquer redes dúvida, sociais, nossas redes sociais, qualquer Atende dúvida. todo mundo por lá também, né, doutora? Atendo todo mundo por lá também. Vocês podem entrar em contato comigo, que é muito tranquilo, tá bom? O meu número é 71993075767. Beleza. Redes sociais? psi.fernandafirmo. psi.fernandafirmo. Isso. Certinho. Obrigado, doutora.